vamos, né, para mais um vídeo aqui de Hollow Knight Silksong. E a gente vai começar exatamente do ponto de partida do último episódio, que era esse banco aí. Então a gente foi pra direita aqui, né, ver que a gente ainda não tinha explorado. A gente subiu por aqui na real, mas a gente não tinha ido para esta direção. Aqui tem uma, não sei o que é isso, uma ponte, é um negócio aqui. E aí seguindo aqui pra direita tem umas pedras que caem. Aí eu pensei, opa, deve ter um negócio legal. Ali tinha uma subida, mas eu decidi não subir agora, quis explorar pra cá. Mas cara, eu descobri depois que não tinha nada pra lá. Então eu voltei, né, aqui pra direita, isso, e subi nesta região aí que eu tinha visto mais cedo. E aí a gente subiu por aqui, beleza. Achei que ia ter um item só, mas tinha uma placa com dizer: peregrino, aceite o julgamento da sessão adiante. Entendeu? Que era basicamente assim, cara, falando: oh, esse aqui é o último sprint pra tu chegar na cidadela. Tinha 80 negócios, eu não tinha, então eu tive que quebrar com uns cordões de rosário, velho. Então, bem suave aqui. Agora a gente tem. A gente pegou aqui um banco. E aí eu pensei, opa, então vai ter um boss, um negócio mais difícil aqui, né? Beleza. Achei que tinha pegado o mapa, mas o mapa só registrou ali. E aí a gente chegou nos degraus devastados. A gente não foi pra lá, né? Porque eu vi aquilo e falei, porra, depois eu volto pra aí. Porque eu tinha contas a acertar ainda aqui em Casco Madeira e na Campânula. Isso. Então eu voltei aqui pelo caminho da boss lá do último episódio, a Irmã Lasca. E tinha esta passagem aí de um monte de sino, cara. E eu fui quebrando. Aí a gente encontrou este lugarzinho aí, que tinha uma aranhazinha do sino. Bem suave, subindo mais ainda pra cima. Tinha uma pulguinha, então a gente pegou e libertou a pulguinha. A gente desceu por aqui, cara, quase que eu fui acertado por esse sino, mas tinha uma passagem aí, cara. Aí eu pensei, opa, deve dar pra um lugar secreto de Casco Madeira, né? Não, dava pra esse lugar aí, que é perto do banco. Tinha um bicho pau aí, eu gastei meu tempo matando ele. Não sei, eu lembrei, opa, deixa eu matar ele logo aqui. Mas depois quando eu matei ele, lembrei, ah não, ele volta quando eu sentar no banco, então não adianta de nada eu matar. Mas aqui tinha um coração de pólipo, então a gente já pega e volta aqui, né, pra esse lugar aqui de sino. A gente sentou no banco primeiro. Aí depois eu vim aqui pro lugar de sino. E aí aqui tinha uma passagem, cara, que eu fui. Tinha um monte de sino aí. E aí eu pensei, opa, tem um bicho muito doido aqui. Essa passagem não abria por agora. Então, recuperada a vida, caímos aqui e falamos com ela. Oh, eles devem se unir, união por seus fios, criatura, garras, enfim, essa era a aranha que tava prendendo os bichos da Campânula, entendeu? Criança preciosa, wiring tecela, gerada, não sei o que. Enfim, ela me reconhece. E aí eu falei, vixi, lá veio o boss. A viúva. Essa música muito doida, cara. Boss, cara, essa primeira fight que eu tive com ela, eu falei, meu Deus, essa velocidade. Cara, ela me veio pra cima de uma velocidade que eu nunca tinha visto até agora nesse jogo. Aí eu meio que fiquei assim, meio louco. Esse golpe, cara, eu vi isso e falei, meu Deus, qual é essa? O que eu faço aqui? Entendeu? Aí, meu Deus, ela jogava sino pra todos os lados da arena, não sei me pegou, eu morri. Então, cara, aqui começa o meu sofrimento, tá? O meu sofrimento, vocês vão ver, que é enfrentar esse bicho, cara. Que, mano, o que eu sofri pra enfrentar esse bicho não tá escrito, tá? Até consegui aqui, eu já tinha morrido uma vez antes dessa tentativa, mas ainda só isso mesmo, não tinha chegado muito longe. E aí, cara, ela começou a usar esses golpes, e assim eu aprendi a desviar desse jeito aí. Não sei se esse é o jeito certo. Mas eu matei ela e pensei, opa, GG, né? Ela voltou, cara. Ah, meu Deus do céu, ela voltou.
com a música muito mais frenética do que antes. E aí, cara, quando a música começa a ficar frenética, você faz assim, ferrou. Aí tinha os sinos, ela começou a duplicar os sinos que jogavam em cima de mim. A velocidade dela continua a mesma, mas tipo, como ela atacava muito mais rápido, meio que piorou a minha situação. Mas aí, cara, como essa era uma das minhas primeiras tentativas na segunda fase dela, eu acabei morrendo. Não é mesmo? Então, tipo assim, beleza. Mas depois dessa tentativa, eu vi que não era o problema tão grande assim. A primeira fase dela. Tipo, óbvio que era difícil, mas não era tão difícil assim. Eu levava muito dano por burrice mesmo. Tipo, esse negócio aí de jogo cair em cima dos sinos. De novo, né? Eu levava muito dano por esses ataques. Então, assim, cara, tava uma situação muito difícil. Mas a primeira fase dela não tava tão difícil. Mas agora, quando chegava a segunda fase, esse ataque aí dos dois sinos, cara, pra mim era muito difícil de desviar. Porque tinha que cair exatamente num ponto para os dois sinos não me desviarem. Mas aí às vezes eu errava e um sino me acertava, entendeu? Aí eu perdia completamente o fio da meada. Mas até que eu tava bem nesse negócio aí ela veio com mais sinos. Entendeu, cara? É nesse ponto aí. E aí eu me curei ali e morri. Então, tipo, não tô de droga nenhuma. Cara, ó, esse ataque aí pra mim era muito suave de desviar, mas eu consegui levar um dano, cara. Pra vocês verem como esse jogo é questão de atenção, cara. Se você ficar desatento, mano, tá ferrado, cara. Aí, tá vendo? Esse é o problema. Agora vamos lá, começar aí. Tá vendo? A primeira fase dela não era tão difícil assim. Mas agora, começa a segunda fase, cara. Um negócio muito difícil, cara. Aí ela ataca um monte de sino. Os sinos não são eliminados rápidos. Enfim, cara, fica muito complicado pra mim por conta desses sinos. Falando muito sino, né? Eu já não te falo umas 20 vezes. Mas não só esses negócios. Tipo, esse ataque aí, olha isso, ela me jantou praticamente. Então assim, cara, é impressionante, mano. Cara, os ataques dela na segunda fase ficam com uma velocidade, mano, muito grande. Não é questão dos ataques ficarem muito rápidos. A questão é, tipo assim, dela usar muito ataque muito rápido. Tipo assim, ela dá um ataque e já emenda outro logo a seguida. Então, tipo, é muito difícil. Pro ato 1, principalmente, cara, olha isso, mano. A sequência de mortes e compilado de mortes minhas, cara. Um negócio assim, inacreditável, cara. Tá muito difícil. É muito difícil. Esse boss eu realmente falei, nossa senhora. Olha isso, cara. É muito difícil, mano. É muito difícil, cara. A compilação de verdade deve ter sido umas 15 mortes, né? Provavelmente. Não sei, não tô contando. Porque se eu contar. Porra. Mas aí, eu falei, tá bom. Chega. E aí começou a batalha. Comigo desviando, acertando ela primeiro. Desviando aí de dois ataques muito bem feitos. Ela jogou mais um sino em mim, eu não liguei pra isso porque eu sabia me desviar. Eu fui pro lado e bati em cima dela pra dar um parry e consegui me esquivar desse ataque. E aí depois eu fiz a mesma coisa de novo pra esse ataque. Ela jogou dois sinos em cima de mim, eu consegui desviar dos dois sinos, ela ficou pra nocaute. Ela jogou, foi de novo pra cima na diagonal, o Rata deu parry. Eu errei um parry ali nela, mas ali era só pegar aqui, eu acertado na pontinha do pé por um... nem sei o que é isso que ela invoca, esse entulho aí de lixo que ela invoca. E aí ela joga um sino, eu levei um dano ali, o sino, ela começou a correr e aí era só desviar desse jeito agora, sem desviar perfeitamente. Ela chamou a dinastia dos sinos, né, aí convocou um monte de sino do teto. Eu comecei a bater nela ali, muito bem. Aí ela invocou um monte de sino. Essa primeira fase dela, como dito, era bem suavinha. Esse ataque já estava manjado. Ela chamou mais os sinos ainda, caíram todos pelos lados. E o Wolverine ficar no meio ali, desviava. Ela começou a correr, convocou um entulho aí dela. Desviei bem, muito bem. E aí, beleza. Ela foi de novo desse ataque. Aí eu desviei desse ataque. Esse ataque aí, cara, não tem muito segredo. Você ir pro lado, dá um pulo e pra, tipo assim, dar um golpe e ir pra cima dela. Pum. Perfeito. Muito suave. Agora, cara, é uma parte um pouco demorada, tá? Não vou negar porque eu tava muito cauteloso nesse negócio. Porque se cometer um erro, ela pune muito.
Na segunda fase ela já começou convocando 2 sinos, os sinos do teto, dois sinos ali da diagonal, e aí ela puxou um negócio ali. Eu só usei a cura, ela convocou mais sinos, ela usou o golpe vertical ali que dá 2 de dano, ela convocou mais 2 sinos da diagonal, usou o golpe na vertical, eu pulei por cima dela usando o parry, ela usou mais os 2 sinos na diagonal, e aí ela convocou os sinos do teto, aí ela começou a diminuir o ritmo da luta, porque mais suave. Convocou mais 2 sinos, convocou os 2 sinos na diagonal, esses 2 sinos na diagonal, era muito difícil de desviar, eu fiquei com 1 de vida, eu falei, nossa, ferrou agora, não tem como conseguir me matar. Mas aí, GG. Por quê? Porque o sino que ela convocou ali era só... Eu fiquei num canto onde não dava pra eles puxar. Mas aí, cara, eu consegui me curar depois porque eu consegui dar um golpe nela. E aí, cara, ela começou a vir com tudo pra cima de mim, mano. O que eu fiz? Eu só usei um golpezinho pra baixo. Eu levei um dano ali. Tava com 3 de vida. Então era basicamente 2 hits dependendo do ataque. Então eu fiquei assim, opa. Eu precisava de seda pra me curar. Esse ataque aí era bem manjado, ela só ia com tudo pra sua frente. Esse ataque aí era o mais difícil de desviar, porque eu tinha que ficar numa posição específica, mas eu manjei bem. Dano, beleza. Tava quase me curando, eu falei, tá, é só não errar, que aí eu consigo pegar um hit nela e consigo me curar. Peguei, conseguia me curar já. Me curei nesse ataque aí, como ela vai reta, é só dar um pulinho que já fica na altura perfeita. E eu tava com 5 de vida. Aí eu falei, beleza, essa viúva tá por um fio, mano. Eu usei esse ataque de novo, era só dar um pulinho. Tá vendo? Eu peguei exatamente o sweet spot. No caso dos ataques desses sinos aí na diagonal, né? Só ficar ali. Mas o tanto que eu demorei pra pegar isso não tá escrito. E por conta dessa gameplay brutal nessa filha da mãe aí de boss, conseguimos matar. Peguei, reivindiquei aí a gente ganhou isso aí, o Agolino. Show! É basicamente uma canção, tá? Vai dar pra ver aí. Ainda que, como que é o nome? O jogo mostra como que funciona, né? Beleza? Vamos subir. Vamos subir. Aí, beleza. Como é o nome disso aí? Parkourzinho, isso mesmo. Parkour. Beleza. Aí a gente... isso aí, exatamente. O Agolino é basicamente isso aí. Você invoca, você toca uma música e coisas acontecem, tá? Por exemplo, nessa porta, se for pra cima dessa porta, ela abre. Se for tipo assim, só com o inimigo, por exemplo, sei lá, tem um inimigo ali, e aí você toca um Agolino perto dele, ou perto de algum NPC, ele começa a cantarolar e você começa a ver os pensamentos dele. Sim, é só pra isso, mas futuramente vai ter outras utilidades do Agolino. Mas no ato 1 e no ato 2, pelo menos, no que eu usei o Agolino, era basicamente só pra isso. O principal foi pra usar pra abrir essas portas, exatamente, que essas portas aí eu não sabia como abrir. E aí eu descobri que era pra Agolino. Cara, esse parkour aí é um pouco mais difícil do que... um pouco mais difícil do que parece, tá? Eu tava ainda um pouco emocionado que eu tinha matado a viúva. E aí, enfim, eu tô tentando aí. Esse pulo aí é um pouco chatinho, porque eu não, tipo assim, é meio estranho, porque não é uma parede, é uns negócio de fio. E aí os fios eu me enganava ali toda hora, onde que eu podia ou não tocar. Mas enfim, aí tinha umas aranhas que eu não entendi muito bem porque que elas estavam ali, mas aí tinha um negócio. A gente pegou e aí mostrou um flashback. Cara, quando eu olhei esse flashback eu pensei, ué, o que tá acontecendo aí? Mas aí depois eu fui ver tava vendo uns vídeos da lore desse jogo, porque eu não tinha muita coisa pra fazer, enfim. A questão é que eu descobri que essa daí é a viúva e ela tocava Agolino. É por isso que a gente aprende o Agolino quando a gente derrota ela. Mas ela, enfim, de uma história bem triste, que ela não é sacrificar, mas ela é, como não, torturada, enfim, esse negócio assim, tipo, aquelas fios lá dele que ela tinha pra não usar seda, enfim, negócio bem pai, assim. Beleza? A coisa boa é que a gente tocando esse sino aí, ó. Deixa eu ver se vai tocar o sino. Pronto, tocamos o sino. Com isso, a gente liberta a campânula, não é mesmo?
Por quê? Porque a Campana ela tava sendo acorrentada pela viúva, né? Quando a gente levou a viúva, agora a Campana ela não está mais sendo atormentada. Essa era a porta lá do começo, que eu não sabia, que eu achei que era uma passagem, era só depois que matava o boss, enfim, era meio óbvio, mas era só pra ter certeza. Aí abrimos ali. Aqui tinha o... Nossa senhora. Enfim, aqui tinha uma... negocinho aí pra... Qual é o nome disso aí? Enfim, pra descer. Elevadorzinho. Bem suave. E agora sim, olha aí, olha aí, olha ele. Campânula. Sem ser amaldiçoada, não é mesmo? Coisa maravilhosa. E aí eu fui explorar aí Campânula. Tinha essa lacraia aí, essa centopeia, não sei que inseto é esse. Mas ela fala aí os negócios bem... Ela fala desse jeito aí, bem engraçadinha. É a Scourge. Esqueci que fala Scrooge, assim na real. Enfim, Scrooge, deve ser. Ela é meio que o colecionador. Não, colecionador. É meio que o cara lá do Hollow Knight que compra tuas relíquias e te troca por gema. Gema não. Gel no primeiro jogo. Nesse jogo eu esqueci o nome da moeda, mas enfim, você troca por dinheiro. E aí tinha outra casinha. Nessa casinha aí tinha o Pliny, acho que é assim que eu falo o nome dele. Enfim, o Pliny aí ele é um mestre alfineteiro, né? Então, como o do primeiro jogo, ele aumenta o teu ferrão. É ferrão? Agulha. Então, cara, ele basicamente te agradece aí e te dá uma fiação, um negócio aí de graça. Falei, beleza, né? Bem legal aí, uma cutscenezinha que na minha opinião muito mais legal do que a do primeiro jogo. O primeiro jogo é só o cara lá marretando assim o agulhinho, o ferrão e enfim, eu não lembro mais o que tem na animação. Enfim, a agulha afiada, mas o primeiro upgrade de 4 que dá pra fazer nesse jogo. E aí eu perguntei assim, quanto que custa pra... O que eu preciso fazer pra ter outros upgrades? Aí ele fala basicamente que precisa de um item aí, que eu não lembro agora o nome. Mas enfim, eu pego o negócio aí, ele fala que precisa disso aí. Falo, beleza, eu preciso encontrar o óleo, né? Pra daí ele usar pra fazer, recupere o óleo do pálido da cidadela. Enfim, é basicamente isso por esse vídeo. Eu achei que até tinha alguma coisa, algum barulhinho diferente aí não tinha nada, por enquanto, pelo menos. Tava vendo aí se tinha mais alguma coisa, mas não tinha aparentemente nada. Enfim, eu me despeço de vocês aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder quando o próximo vídeo for lançado, tá? Esse vídeo aqui eu achei que ia ter um pouquinho mais de duração, mas acontece que teve na real o suficiente. Então é basicamente isso. Fiquem em paz. E basicamente isso. Falou!